Boa tarde, pessoal dos segundos anos. Vamos iniciar o nosso roteiro, né? Com esse conteúdo, análise combinatória, como eu falei para vocês. É importante que vocês assistam essa aula em ordem, né? Na sequência das aulas, certo? Esse conteúdo é um conteúdo bem de interpretação, de análise, certo? Mas a análise combinatória tem umas dicas bem interessantes para que vocês possam resolver. Análise combinatória, né? Eu coloquei aqui um resuminho dos tópicos que ela aborda. A análise combinatória ela vai abordar o quê, né? O princípio multiplicativo, que é a base dela, né? Ela utiliza o princípio multiplicativo, permutações, certo? E combinações, arranjos e temos permutação circular. Nós vamos ver permutação, combinação e arranjo. E o princípio multiplicativo também. Sem falar que a permutação, ela envolve o fatorial de um número. Nós vamos abordar também, tá bom? Então, pessoal, né? Como podemos definir a análise combinatória? Ela é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados a contagens. Que tipo de contagens? Eventos, né? Tipo, eu tenho 3 saias, como vocês veem aí na imagem, e 4 sandálias, né? De quantas formas eu posso combinar essas peças sem repetir, certo? Então, são esse tipo de acompanhamento de eventos que a análise combinatória trabalha, certo? E nos ajuda a resolver esses problemas, certo? Se eu vou comer em uma lanchonete, eu tenho hambúrguer, cachorro quente e tenho suco de laranja, de uva e de morango. Quantos pedidos são possíveis que eu faça sem repetir? Esse tipo de eventos, tá bom? A análise combinatória, ela vai nos auxiliar no cálculo de probabilidade também. Mais na frente nós vamos ver, certo? Primeiro exemplo, já vamos logo direto para os exemplos, tá bom? Uma prova, ela é composta de 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferente, né? Distintas é diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões dessa prova? Então, de quantas maneiras a gente pode responder essa prova de forma diferente, né? Nós temos quantas possibilidades de respostas? Nós temos 2 possibilidades, né? Verdadeiro ou falso. Agora, nós temos quantas questões? Nós temos 8 questões, certo? Então, para facilitar, vou fazer esses tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 questões, ó. Tá aqui, as 8 vaguinhas das questões. Em cada questão dessa, eu posso marcar como? Ou verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 2 opções de marcar. Na primeira, eu tenho 2 opções de marcar na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, certo? Então, em cada questão, eu tenho 2 opções de resposta. Aí, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar tudo, certo? Ou eu posso multiplicar direto, ou eu posso dizer que é 2 elevado à 8ª potência, que vai ser quanto? Ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vai dar 256. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2,
256, certo? Agora, perceba que nós utilizamos somente a multiplicação, certo? Basta a gente interpretar direitinho, ó, 2 opções de resposta em 8 questões. Marquei as 8 questões e as 2 opções em cada. Resolvi o que eu estou querendo, certo? Outro exemplo. Uma seleção brasileira, a seleção brasileira de futebol, irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções. Todos jogam contra todos, uma única vez. Quantas são as possíveis sequências dos resultados, né? Pode ser vitória, empate ou derrota, né? Dessa equipe brasileira. Então, a equipe brasileira vai jogar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as opções de resultado? Vitória, empate ou derrota. No primeiro jogo, pode ser vitória, empate ou derrota. Então, tem 3 opções. Na segunda, a mesma coisa, certo? Em cada partida, pode acontecer 3 resultados. Um desses 3 resultados. Então, eu tenho 3 opções de acontecimento. Que é quem? 3 elevado à quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5. O 3 multiplicado 3 vezes, certo? Usando o princípio multiplicativo, certo? Que quando a gente for calcular, vai dar quem? 243. Certinho? Deixa eu só ver o tempo. Pronto, 6 minutos. Dá para ir mais ainda. Outro exemplo. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, responda: quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, qual é a pergunta? Quantos números de 3 algarismos? Então, eu deixei o espaço aqui, ó, de 3 algarismos, certo? Aqui é o espaço do primeiro algarismo, do segundo e do terceiro. Então, quantos números de 3 algarismos eu posso formar? 100, 101, certo? 343, certo? Mas ele quer de 0 até 6, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Veja bem. Considerando os algarismos de 0 a 6, né? Nesse primeiro algarismo aqui, primeiro eu vou olhar as restrições, né? As restrições que há. Nesse primeiro algarismo aqui, qual é a restrição que eu tenho? Certo? Para que o número seja de 3 algarismos, qual é o número aqui que eu não posso colocar desses aqui? O único número desses aqui que eu não posso colocar nesse primeiro é o 0, né? Ó, porque se eu colocar o 0 aqui e colocar qualquer um dos outros, eu vou colocar 4 e 5, 0, 4, 5. Vai ser um número de 3 algarismos? Não, porque qual foi o número que formou aqui? 45, né? O 0 à esquerda eu não vou contar, tá bom? Então, por esse motivo, eu não posso colocar o número 0 aqui, de forma nenhuma. Tá bom? Fazer outro aqui. 1, 2, 3. A borrachinha sumiu, então eu vou fazer outra linha. Então, esse é o nosso espaço. O número de 3 dígitos. Então, o 0, eu não posso colocar aqui. Quantas opções ficam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, eu vou ter 6 opções de números para colocar, certo? E aqui, nesse segundo, eu vou ter quantas opções? Aqui, eu vou ter 7 opções, né? Eu posso colocar qualquer um desses. E aqui, eu vou ter também 7 opções, ó. Multipliquei. Quando eu multiplicar, ó, 6 vezes 7 vezes 7. 6 vezes 7, o resultado multiplico por 7, que vai dar 294
algarismo. Então, eu posso 294 números, né? Então, eu posso construir 294 números, né? Com esses algarismos aí, certo? Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo ou podem me procurar também no privado, ou a gente vai estar tirando essas dúvidas no WhatsApp, certo?